Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti. Que a graça do nosso Senhor alcance você também, que está online, nos assistindo neste momento. Receba aí o nosso abraço. Amados, nós estamos, na nossa série Crer, de crer, da nossa fé, ser, falando de nossa identidade. No último domingo, o tema de nossa mensagem foi Deus onipotente, eu creio, e daí? E hoje, pela manhã, nós vamos falar Deus onisciente, eu creio, e daí? Nós iremos tratar de mais um atributo incomunicável de Deus. Isso significa de um atributo que Deus não compartilhou conosco. Então, um atributo que só Ele possui. Buscaremos então compreender como que a nossa crença, a nossa fé em um Deus onisciente mexe com a nossa vida e com as nossas inquietações como ser humano. E assim como fizemos no tema passado, Deus onipotente, nós vamos começar definindo o que significa a afirmação de que Deus é onisciente. Portanto, o nosso primeiro ponto é este: Deus é onisciente. Onisciência é uma palavra utilizada para dizer que Deus conhece plenamente e perfeitamente todas as coisas. A palavra onisciência possui uma origem latina. Ela é formada pela combinação de omni, todo, completo, mais ciente, conhecimento ou ciência. Então, onisciente é saber de tudo, é possuir um saber ilimitado. A Bíblia Sagrada se refere a Deus como um ser onisciente, aquele que possui plena e perfeita sabedoria, conforme descreve Jeremias. No capítulo 10, no verso 12, nós lemos as seguintes palavras: Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Deus é a própria fonte de sabedoria, pois o mundo criado é sustentado por sua sabedoria. As leis universais que governam, o universo, o cosmo, que mantém este mundo, foram todas estabelecidas por Deus. A Bíblia também se refere a Deus como um ser onisciente, no sentido de saber tudo o que acontece no mundo visível, no nosso mundo, assim também como no mundo invisível. Nada, absolutamente nada está fora do seu conhecimento. Davi, no Salmos 139, do verso 1 ao verso 6, ele faz referência à onisciência de Deus. E eu convido vocês então a me acompanhar nessa leitura. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo
que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. É interessante que neste mesmo salmo, nós não vamos fazer essa leitura, mas neste mesmo salmo, do verso 7 ao verso 12, Davi descreve a onipresença de Deus. Do verso 13 ao verso 18, Davi descreve a onipotência de Deus. Muitos afirmam que Deus é onisciente, porque Ele é onipresente. Por Ele estar em todo lugar, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Embora essa afirmação, em parte, ela é verdadeira, Deus não é onisciente somente porque é onipresente. Ele é onisciente porque Ele é todo poderoso. Tudo foi criado por Ele. Tudo que existe é obra de sua sabedoria. Ele é onisciente porque vivemos, nos movemos e existimos nele. Conforme afirmou o apóstolo Paulo aos atenienses. Na sua casa você pode ler esse texto em Atos capítulo 17, no verso 28. Paulo faz esta afirmação. Deus consegue sondar os nossos pensamentos, as nossas intenções. Davi, no Salmo, descreve: mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Deus tem em suas mãos o controle da história. Não estamos à deriva na história. Deus está no controle e nada impedirá o seu agir. Todos os seus planos serão executados segundo a sua sabedoria. Nenhum deles poderá ser frustrado. Diante a onisciência de Deus, Davi descreve que ele se sentia cercado. É interessante pensar um pouco sobre isso. Davi diz: tu me cercas por trás, Deus coloca a sua mão, tu me cercas pela frente e pões a tua mão sobre mim. O conhecimento que Davi possuía dessa verdade, ele diz que considerava maravilhoso demais e além do seu alcance, algo que ele não consegue compreender exatamente como. Ele apenas descreve o seu sentimento diante da onisciência de Deus, mas ele não sabe ou ele não consegue compreendê-la plenamente. É o que ele afirma no Salmo. Como devemos entender a onisciência de Deus sobre nossas vidas? Esse é o segundo ponto que eu quero falar. Entendendo a onisciência de Deus sobre nossas vidas. Davi disse que ele não consegue entender plenamente isso. De fato, é impossível, né, compreendermos
plenamente a abrangência da onisciência de Deus, principalmente quando se tenta relacionar a sua onisciência com a questão existencial do tempo e do espaço. Diante a onisciência de Deus, alguns pontos de interrogações são levantados. Eu vou apresentar nesta manhã 3 pontos de interrogações. Talvez você já tenha feito este levantamento, já tenha feito este questionamento. O primeiro ponto que eu quero apresentar é: Deus conhece todas as coisas por ser Ele eterno e atemporal? Explicar Deus atemporal, isto é, que está fora do nosso tempo, já é algo difícil. Entender a própria eternidade para nós também é algo difícil. Mas, diante da onisciência de Deus, Deus conhece todas as coisas, por ser Ele então eterno e atemporal? Ou Deus conhece todas as coisas, porque tudo foi criado por Ele e subsiste nele? Não existe vida fora dele? Se tudo foi criado por Ele e subsiste nele, é isso que faz com que Ele então tenha onisciência sobre tudo? Ou ainda, Deus conhece todas as coisas porque Ele as decretou. Tudo acontece conforme Ele decretou que acontecesse. Muitos debates teológicos, filosóficos, já foram feitos nessa área. Se Davi não entendia, muito menos eu quero tentar aqui esclarecer tudo para vocês nesta manhã. Eu não tenho a intenção de resolver esta questão. Talvez todas estas questões tenham influências diretas na onisciência de Deus. Eu vou apresentar a vocês afirmações a partir da minha compreensão bíblica de como devemos entender as implicações da onisciência de Deus sobre nossas vidas. A primeira coisa que eu gostaria de dizer nesta manhã e afirmar: a onisciência de Deus não está baseada em viagens ao futuro. Eu vou me explicar. Deus não viaja no túnel do tempo para ver e ouvir todas as coisas e depois volta ao nosso tempo e revela então o seu saber. Isto é, Deus não vai pelo túnel do tempo até o ano 2040, aí Ele volta e fala: Cornélio, vai acontecer isso e isso. Não, não é isso. Não acredito, nessa possibilidade. Por isso, aliás, eu diria que isso seria considerar existir um futuro e um passado acontecendo simultaneamente ao nosso tempo presente. Isso seria considerar a teoria do filme De Volta para o Futuro verdadeira. Se vocês aqui assistiram o filme, era mais ou menos, ele viaja pelo túnel do tempo, só que o túnel é um carro, Aí ele encontra com o eu dele no futuro, aí ele volta no passado, ele encontra o eu dele no passado. Tudo está acontecendo, na verdade, simultaneamente. Eu não creio nessa teoria, que Deus aí fica, viajando, e assim Ele vê futuro, passado e presente, tudo simultaneamente. Eu creio em um Deus que vai construindo o futuro junto conosco. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo um Deus caminhando com o povo de Israel, orientando-os e colocando diante deles a possibilidade de escolherem os seus
caminhos. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, eu vou ler com vocês o verso 1 e o verso 15. Diz lá: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Verso 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Se você observou, eu destaquei no texto a conjunção se, porque é uma conjunção condicional. Deus entregou ao povo de Israel a decisão de obedecer a Ele ou não. A obediência traria como consequência, como resultado dela, muitas bênçãos para a nação de Israel. A desobediência, por outro lado, traria como consequência muitas maldições para eles. Portanto, a onisciência de Deus não retira do homem, de mim e de você, a responsabilidade por nossas escolhas. Todos nós responderemos a Deus no dia do juízo final por nossas escolhas. Você é responsável por sua vida e pelo que faz dela. Veja o que está escrito agora no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O texto está revelando a vontade de Deus, o desejo de salvar o homem, de salvar a humanidade. Deus enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo, para que este seja salvo. Essa é a vontade de Deus, que a humanidade seja salva. A decisão de abraçar a fé em Jesus Cristo, ela é sua. Se você crer, o texto está dizendo isso, você será salvo. Se você não crer, já está condenado. E nós já nascemos condenados. E se você não tomar a decisão na sua vida de se render ao que Cristo fez por você na cruz e a Ele, você vai estar condenado como já está. Então você precisa dar um passo de fé, entregar sua vida a Cristo, se render a Ele. Mas essa decisão está nas tuas mãos. Deus já fez por você tudo o que era necessário para que você seja salvo. Ele está esperando agora que você creia no que Ele fez. Creia no Filho dele, Jesus Cristo, no seu sacrifício. Se você crer, será salvo. Se você não crer, já está condenado. A responsabilidade do seu destino eterno está em suas mãos. A segunda questão que eu quero que você entenda a respeito da onisciência de Deus. A onisciência de Deus está baseada em seus decretos. O decreto de Deus é o seu propósito, a sua determinação com respeito às coisas que irão acontecer. De fato,
existe um decreto de Deus que vai desencadear vários outros decretos. Por isso, falamos que a onisciência de Deus é baseada em seus decretos. O decreto singular de Deus e primário, de onde derivam então os demais decretos para que este decreto maior, primário, venha acontecer, está revelado na palavra de Deus. Está revelado nos textos de Romanos, capítulo 8, no verso 28 ao 30, e também na carta de Efésios, no capítulo 1, verso 4 ao 5. Eu vou ler juntamente com vocês esses textos, começando de Romanos, capítulo 8, verso 28 ao 30. Aliás, desculpa, verso 28 e 29 somente eu vou ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Agora preste atenção. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. O que este texto está dizendo? Ele vai falar de uma outra forma no texto de Efésios, agora no capítulo 1, eu vou ler o verso 4 e o 5. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ambos os versículos estão dizendo a mesma coisa. Deus nos chamou, nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Ele escolheu Cristo e por meio de Cristo todos nós somos escolhidos. Se você crê em Cristo, você está contado ali. Se você dá esse passo de fé em Cristo, você está predestinado em Cristo a tudo que Deus prometeu fazer. Em Cristo Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos escolheu para sermos filhos, para vivermos em sua presença. Este é o grande projeto de Deus. Este é o projeto que fez com que outros decretos viessem a existir. Porque o projeto de Deus, desde o início, era que o ser humano vivesse em plena comunhão com Ele. É isso que o texto está nos ensinando. Esse é o grande mistério de Deus em Cristo. Esse é o grande plano de Deus em Cristo para a minha vida, para a sua vida, para a vida da humanidade. Vivermos numa relação com Deus como filhos adotados por Cristo. Vivermos na sua presença. Que maravilha! É o propósito do Senhor. E para que esse plano, então, pudesse ser concretizado, Deus estabeleceu outros decretos. Eu não vou mencioná-los aqui. Aqueles que têm estudado a Bíblia os conhecem. Alguns decretos já foram cumpridos. Outros ainda serão cumpridos. Portanto, Deus navega na vida conosco, nos permitindo fazermos escolhas, e por fazermos escolhas, assumimos por meio delas a responsabilidade de nossas vidas. Contudo, Ele continua no controle da história e intervém quando julga ser necessário intervir. Deus interviu na história da humanidade várias vezes, para que a sua vontade prevalecesse, para que os seus decretos estabelecidos se cumprissem. Por exemplo,
Deus deu livramento para o José no Egito. E ele o fez por meio do seu irmão Rúben. Seus irmãos iriam matá-lo. E já haviam arquitetado o plano. E se não fosse Rúben, José teria morrido. Mas nós sabemos, ao ler toda a história, que na verdade está ali também a mão de Deus agindo por meio de Rúben para livrar José daquela situação. E ali ele ser vendido e ser levado para o Egito, onde ele então acaba por se tornar governador do Egito. E Deus, intervindo na história, fez com que toda a terra ali de Canaã passasse por uma crise, não havia comida, uma grande seca, de tal forma que toda a família agora de José, os seus irmãos, precisaram ir até o Egito, onde José estava governando, e naquela ocasião foram buscar ajuda, e sem que eles soubessem, todos se inclinaram diante o governador José. E todos os sonhos de José então se cumpriram naquele evento. Deus estava na história intervindo, mas não tirando a responsabilidade também dos seus irmãos e daqueles que estavam fazendo parte dessa história. Outro exemplo da intervenção da história de Deus está em Lucas. Este eu vou ler para vocês, Lucas capítulo 2, verso 1 e 3. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Certamente Deus interviu mais uma vez aqui na história, para que Jesus nascesse na cidade de Belém, cumprindo assim a profecia. Eu e você temos livre-arbítrio. E somos responsáveis por nossas escolhas. Mas, algumas vezes, Deus intervém em nossas histórias. Com um fim, algumas vezes, de se revelar a nós. De se mostrar a nós. Outras vezes, Deus intervém em nossa história com o fim de nos colocar no caminho certo. Ou, outras vezes, porque Ele tem algum propósito específico em nossas vidas a se realizar. Então Ele vem, entra na história, intervém na nossa história. Ou ainda, porque você se colocou na presença dEle em oração e pediu a Ele a intervenção dEle na sua história. E Ele ouviu a sua oração. E Ele entra às vezes na história e intervém, respondendo a sua oração. Entretanto, eu quero dizer a você que nem sempre Deus intervirá na sua história, nas nossas histórias. Nem sempre, porque Ele já fez a maior de todas as intervenções que Ele poderia fazer. Ele já fez. Quando Ele enviou o Filho dEle na cruz. Ele redimiu nossas histórias na cruz. E Ele pegou as nossas histórias, a sua, a minha. E o que Ele fez? Ele uniu as nossas histórias à história vencedora de Jesus Cristo. Quando você crê em Cristo, você entra debaixo da história de Cristo e faz parte agora dessa história. Você se torna membro do corpo de Cristo. Você é um com Ele agora na história. Amém? Terceiro ponto do que eu entendo da onisciência de Deus. A onisciência de Deus nos assegura um julgamento justo.
A realidade de que Deus sabe, né, de todas as coisas, de que Ele conhece as nossas intenções por trás de cada ação e de cada palavra que sai dos nossos lábios, nos assegura que nós teremos um julgamento justo. Deus sabe quem é você. Nem um fio do seu cabelo cai sem que Ele tenha conhecimento. Deus sabe, né, conforme eu costumo aqui dizer, até do pijaminha que você dorme. Se o teu pijaminha é de bolinha, é do banana 1, banana 2, Deus sabe. Deus sabe de cada detalhe da sua história, de como você foi sendo formado e por que você é o que é. Deus sabe. Por isso que esse julgamento será justo. Então eu quero voltar aqui ao Salmo 139, novamente, e fazer aqui o uso das palavras de Davi com vocês, e agora eu vou ler verso a verso deste Salmo, dos primeiros, né, versículos somente. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Quando Davi diz, Tu me sondas, ele está dizendo que Deus o examina, no mais íntimo do seu ser, no mais profundo da sua alma, e o mesmo conosco. Deus nos examina no mais profundo do nosso coração, do seu ser, conhece a sua dor, conhece aquilo que você mesmo muitas vezes nem sequer consegue expressar, mas Ele conhece. Por isso o julgamento de Deus será justo. O verso 2 diz assim: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Olha que expressão, né, tão bonita. Sabe, quando a gente casa e você está convivendo há muito tempo num casamento, é o que acontece, de tal forma que o outro olha para você e você nem sequer expressou nada, mas ele já sabe o que você está pensando. É disso que Davi está falando. Veja, Deus, o Senhor conhece quando eu me sento, quando eu me levanto, de longe já percebe o que eu estou pensando. Deus nos observa o tempo todo. Ele conhece os nossos movimentos, os nossos pensamentos. Davi está dizendo que Deus conhece as nossas intenções, se elas são boas, se elas são más. Deus sabe o que nos move na história, é isso que Ele está dizendo. Que Deus sabe aquilo que te abate e que te faz sentar. Sabes quando me sento, me senti derrotado, me senti, sabe? Ele sabe, mas também sabe quando você se levanta, quando você sente que hoje é meu dia, hoje eu vou com tudo, hoje eu posso. Ele sabe, e só de olhar ele já sabe. É isso que Davi está dizendo. Olha o verso 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Deus conhece nossa rotina de vida. Ele sabe o que fazemos todos os dias. Ele sabe, como eu disse, o pijama, né, que nós usamos, a comida que nós mais gostamos. Não há caminhos que venhamos a trilhar que Deus não conhece. O verso 4 diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Não é parcialmente, não, é inteiramente. Deus conhece nossa mente. Antes que você pronuncie aquilo que você já pensou, Ele já sabe. Davi está dizendo que Deus sabe até mesmo aquilo
que eu não cheguei a falar. É isso que ele está dizendo. E talvez você não chegue a falar, mas Deus sabe o que você pensou. Ele sabe. E diante de tal conhecimento de Deus, nós deveríamos tremer. Tremer. Pois não temos como escondermos de Deus o que verdadeiramente somos. Não temos. Os nossos pensamentos são conhecidos por Deus. Até mesmo os mais bizarros e cruéis são conhecidos diante dele. E não tem como você esconder. Contudo, eu quero te dar uma boa notícia. Nós podemos entrar em sua presença confiantes. Confiantes de que seremos recebidos por Ele em seu reino. Não porque mereçamos, não porque nós somos bons, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz, nos atraiu em sua morte, pagou o preço dos nossos pecados, e através do seu sangue fomos justificados e perdoados, amém? E assim como fomos atraídos na morte de Cristo na cruz, certamente seremos atraídos e fomos espiritualmente na sua ressurreição. Quando Ele manifestar em seu reino, estaremos com Ele. Nada frustrará os planos de Deus. A sua sabedoria se mostrará para todos os homens. Entretanto, se você não crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, você será condenado à morte eterna. Os seus pecados serão expostos diante de você. Isso é muito sério. E não haverá desculpa alguma para você nesse dia. Pois você é responsável por sua vida e por suas escolhas. Você irá para a morte eterna. E irá certo ou certa de que a justiça foi feita sobre a sua vida. Deus é tão sábio, Deus é conhecedor de todas as coisas, que todas as pessoas que rejeitaram o seu filho, que não abraçaram a fé em Deus, que serão condenadas, elas irão para a condenação eterna, mas irão certas de que lá é o lugar delas. Porque tudo vai ficar claro naquele dia. Tudo. E eu quero encerrar esta mensagem dizendo a você que Jesus prometeu estar ao seu lado todos os dias de sua vida. E Ele está caminhando ao seu lado nessa jornada da vida. Ele trilha com você os caminhos mais difíceis e também os mais fáceis. Algumas vezes, Ele irá intervir em sua história. E Ele vai mudar os seus planos. Para que você possa experimentar os planos dEle. Outras vezes, você desejará que Ele intervenha na sua história. Mas Ele vai simplesmente sentar ao seu lado e chorar com você. Porque existem ocasiões na vida que o melhor e mais sábio é chorar. Outras vezes, você se encontrará sem forças, abatido, desanimado, querendo sentar. Ele vai te abraçar, vai te erguer, vai te dar forças para você continuar caminhando.
E se necessário, Ele vai te tomar nos próprios braços, para que você caminhe vitoriosamente, sustentado pela sua força, pela sua mão. Não importa se você hoje não está entendendo o que Ele está fazendo na sua história. Tudo que eu posso dizer hoje a você, confie nele. Ele tem toda sabedoria. Ele tem. Ele conhece todas as coisas e conhece plenamente você. Ele é onisciente. E Ele está fazendo, certamente, por você, o melhor. Porque os planos de Deus para mim e para você são planos de paz. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Descanse sua alma nele. Jesus irá cumprir tudo que determinou antes da criação do mundo ao lado do Pai. Nada e ninguém poderá frustrar os planos de Deus. O futuro da humanidade, Ele já determinou na cruz. Mas o seu futuro, a sua história, você decide. Se você crer nele, o seu futuro está determinado, juntamente com o futuro da humanidade remida por Cristo. Se você crer, o seu futuro está determinado juntamente com todos aqueles que foram remidos por Ele na cruz. Você vai se unir à história vencedora de Jesus. Se você o rejeitar, o seu futuro também estará determinado, juntamente com o futuro daqueles que rejeitaram a Cristo. A sua história se unirá a todos que serão lançados, segundo a palavra de Deus, na segunda morte. Jesus não escreveu o seu futuro sem dar a você a chance de escolher qual caminho você deseja seguir. Ele está hoje ao seu lado. Ele está hoje, agora, ao seu lado. Ele está falando com você por meio dessa palavra. Ele anda com você. Mas a responsabilidade de qual destino você seguirá está nas tuas mãos. Se você escolher Jesus, a sua história está redimida com Ele, e você vai viver a vida eterna, unida a Ele. Se você rejeitar Jesus, a sua história está determinada à segunda morte. A responsabilidade é sua. Eu convido você a fechar os olhos. Deus possa te iluminar e te conduzir nessa manhã para fazer a escolha certa.